Deixa eu ver a qualidade do áudio. Compartilhar. Como é que eu vou ver meu PowerPoint? Não sei. Que vê aqui compartilhar, gente. Copia esse link aí. Abre o WhatsApp hoje. Ele tá com a caneta bem na boca. Tira essa caneta. Compartilhar aonde? Copiar. Copiar. Abre Tem o um WhatsApp. assistindo já. Ctrl C, Ctrl V. Manda pro teu que eu converso. Eu só tenho um. Temos já. Vamos lá. Tem que cortar pelo áudio, senão vai dar eco. Tá, só tá nós e a Bianca até agora. Você vai conseguir minimizar para ver o slide? Não dá. Só que a gente não se vê, né? O problema é esse. Deixa eu ver de fazer isso. Diminuiu outra também. Vamos começar. Boa noite, pessoal. O Josué aí tá aí com a gente. O Abner também. O Abner já assistiu essa aula, né, Abner? Vai revisar a aula aí. Pessoal, se vocês estiverem ouvindo a gente bacana, se estiver ouvindo bem o áudio aí, vão dando esse reporte pra gente aí. Se o áudio tá legal, se estão ouvindo bacana, se não tem ruído. Então, sejam bem-vindos à nossa classe Conhecer, essa classe da nossa comunidade, da Folha 21. A classe Conhecer tinha começado, se não me engano, no domingo. As ações da nossa comunidade tiveram que ser suspensas. E aqui é uma maneira de a gente estar se comunicando com vocês, né? E também retomar, não deixar esse tempo todo a gente ficar ocioso, né? E ainda mais, como é um tempo que estamos em casa, aproveitar esse tempo para conhecer um pouco mais qual é a mensagem que ela tem para cada um de nós e ver como essa mensagem tem a sua importância ainda nos nossos dias. Mas, para a gente começar, preciso passar algumas informações para vocês, antes da gente começar. A nossa classe vai acontecer diariamente, né? Diariamente, no horário das 19 horas. Então, nós vamos começar a nossa série de estudos. Hoje é a primeira aula, né? O nosso primeiro estudo. Nós vamos falar um pouco aqui sobre as escrituras, né? Conhecer um pouco, uma introdução. Mas, a partir de amanhã, a gente vai dar continuidade nos temas, nos outros tópicos de estudos da Bíblia, e vamos continuar aí todos os dias, às 19 horas. Então, você é o nosso convidado para nos acompanhar todos os dias. E lá no nosso grupo de WhatsApp, aqueles que ainda não estão no grupo de WhatsApp,
mandem aí uma mensagem aí para a gente vai dar um jeito de passar o nosso contato, né? Depois, para que vocês possam receber o convite do grupo do WhatsApp, porque lá no grupo do WhatsApp a gente vai estar disponibilizando outros materiais, acessórios, né? Para que a gente possa aprofundar ainda mais o nosso estudo. Então, por exemplo, hoje nós vamos estudar sobre as Escrituras e logo depois a gente vai estar lançando lá no nosso grupo outros materiais para que você possa revisar, para que você possa aumentar o seu conhecimento a mais sobre o assunto. E todos os dias, depois dos estudos do dia, a gente vai estar lançando outras coisas lá no grupo. Então, é importante que você participe do nosso grupo também. Ok? Dadas as informações, acho que a gente já pode iniciar, né? Mas antes de iniciar, a gente precisa sempre, antes de ler a Bíblia, estudá-la, a gente precisa orar, pedir para que Deus nos oriente, pedir para que o Espírito Santo nos ilumine. Essa é a instrução da própria Bíblia, que antes que você a leia, antes que você comece a estudar ela, que você possa pedir orientação do Espírito Santo, dado que a gente entende que a Bíblia é um livro sobrenatural, é uma mensagem do próprio Deus, do Criador, para as suas criaturas. Vou convidar aqui o nosso amigo William para estar fazendo essa oração inicial para a gente. Antes de nós começarmos, enviar o link, para que quanto mais pessoas nós tivermos aqui, os nossos familiares também, eles possam estar conectados aí conosco. Sabemos que a quarentena deixou muitos de nós em casa, nós estamos aí com muito tempo livre, então essa é a oportunidade que nós temos para poder estudar a palavra de Deus. Então você que ainda não viu aí a presença de alguém que você gostaria muito que estivesse aqui, envie esse link para que a pessoa possa, o quanto antes, adentrar a live e também poder participar conosco. Você vai poder enviar suas perguntas e, na medida do possível, nós, ao longo do estudo, nós iremos respondendo também, ok? Então, do jeito que você está aí no seu lar, feche os seus olhos, da maneira como você está, para que a gente possa pedir a orientação de Deus neste momento. Vamos orar? Oremos. Todas essas situações que estão acontecendo, nós dedicarmos um tempinho bem curto, pequeno, para estudarmos a Tua palavra e ouvirmos a Tua voz. Que o Teu Espírito permaneça conosco, entre nós, abrindo a nossa mente e também o nosso coração para a entrada da Tua santa e boa palavra, Senhor. Nos dá a Tua paz, nos dá a Tua sabedoria, te oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, estamos aqui, eu, Amazias e o William, a gente vai estar aqui nesse bate-bola aqui juntos para que a gente possa estudar. Vamos enviar aqui uns abraços, né? O Abner aí que está, Francis Tavares, quem mais está conosco? Emanuele Costa. Emanuele Costa, um abraço aí, Emanuele, o Arley também. Francisca Rocha, boa noite para a senhora também, que Deus lhe abençoe. Continue orando por nós e orando também por cada um dos amigos que estará conosco a partir de hoje. Você pode mandar aí o seu abraço e, ao longo da nossa live, nós vamos falando aí, mandando o seu abraço. E pode compartilhar o link, né, até agora, aí para que você possa, as pessoas que você sabe que têm interesse em estudar a Bíblia, esse é um momento, né, um momento aqui que a gente vai estar reunido, vamos parar aqui 1 hora, 1h30, para a gente, todas as noites, às 19 horas, estudar, né, e começando hoje aqui com esse estudo introdutório. Vamos lá? Vamos começar? Então, amigos, vamos em seres humanos. A Bíblia tem uma mensagem. Então, a gente pode entender que a Bíblia é um meio de comunicação de Deus com os seres humanos, com o objetivo de salvar o ser humano. E a Bíblia é essa carta, é uma carta de amor, uma mensagem de amor para o ser humano do próprio Deus, que é o nosso Criador. Agora, Deus ele se revela de várias formas na humanidade. A gente ainda vai além da Bíblia. Existem 2 tipos de revelação, o que chamamos de revelação geral e revelação especial. A revelação geral, ela é geral porque ela é dada para todos os seres humanos de todos os tempos e de qualquer civilização, de qualquer parte do mundo. Então, o que seria essa revelação geral? A revelação geral, ela nem sempre é muito clara como isso. É isso que nós conhecemos como revelação geral. 3 pontos da revelação geral. O primeiro, a natureza. A natureza é uma espécie de revelação geral. Muitas pessoas, muitas civilizações,
entenderam que existe alguém por trás de tudo isso ao simplesmente olhar para o mundo natural. Por exemplo, no mundo natural, nós temos ali está no exemplo, né, o pombo-correio. O pombo-correio é interessante que, por exemplo, se você soltá-lo em um lugar a cerca de 800 quilômetros de distância, ele vai saber retornar para o seu ninho. Interessante como é que pode uma criatura, um animal, ter todo esse senso, né, ter toda essa inteligência. Quando as pessoas olham para isso, elas percebem que existe alguém por trás de tudo isso. Não é possível que isso tenha vindo do nada. Outro ponto do mundo natural é também o próprio ser humano. Quando a gente olha para o ser humano, a estrutura corpórea, a estrutura do pensamento, tudo isso nos indica que existe alguém por trás de tudo isso. A gente olha para o cérebro humano, a capacidade de pensamento do ser humano vai muito mais além do que os melhores computadores do mundo. Quando a gente olha para isso, a gente percebe que existe alguém por trás de tudo isso. São marcas de Deus. E dentro do mundo natural também, se a gente olha para o espaço, por exemplo, e olhar para o planeta Terra, toda a magnitude do universo, quando você vai estudar o universo, vai estudar a imensidão dos planetas, você olha que a complexidade é tamanha. Não é possível que isso tenha vindo do nada. Então, por isso que a gente chama de revelação geral. O mundo natural é uma espécie de revelação divina também. Por mais que você não possa conhecer completamente a Deus através da natureza, mas a natureza te passa uma mensagem de que existe alguém por trás de tudo isso. Outra maneira que a gente conhece também de revelação geral é a consciência do ser humano. Então, muitos seres humanos que viveram nas diferentes épocas do planeta, eles tinham uma espécie de moral, né? Uma espécie de moral que, mesmo sem ler o conteúdo bíblico, no entanto, a revelação geral, ela nunca é tão clara. Você não consegue conhecer plenamente a Deus apenas observando a revelação geral. E é por isso que nós temos, então, a revelação especial. A revelação especial, ela é algo mais claro, uma mensagem direta de Deus para o ser humano. Dentro dela, nós temos as Escrituras. E as Escrituras é o que nós vamos estudar, né? O nosso objeto de estudo. Então, a gente pode até deixar para falar um pouco mais sobre essa revelação especial depois. Mas as Escrituras é um meio de revelação especial, uma mensagem, uma espécie de revelação especial. Na verdade, o ser humano pôde conhecer mais sobre Deus quando Cristo veio à Terra. Quando Jesus veio à Terra, os atos, as atitudes, né, a forma como Cristo falou, a forma como ele agiu, isso fez com que a humanidade conhecesse mais sobre Deus. Quem é Deus? Pois a própria Bíblia fala, a gente vai estudar isso mais para frente, que Deus é revelado no seu Filho, Jesus. Por isso que um dos nomes de Jesus é Emanuel, Deus conosco. Então, Deus se revela diretamente para a humanidade através do seu Filho, Jesus. Outros pontos, os milagres de Jesus também são uma revelação de Deus, do poder de Deus. Quando você vê, por exemplo, os milagres, Jesus mexendo nas estruturas físicas e químicas, né? Posso dar um exemplo da questão quando ele faz o milagre de mudar a água para o vinho, né? Ele mexe na estrutura química. Então, isso se dá para conhecer como uma forma de Deus se comunicando para o ser humano. É a própria voz de Deus. Em alguns momentos, o próprio Deus falou, e a gente pode ver isso com Moisés, né? Com outros profetas, Deus falando com sua própria voz para o ser humano. Isso é um meio de comunicação que Deus também utilizou com alguns profetas. Nós vamos ter os textos sobre tudo isso que eu estou falando, os textos bíblicos, e a gente vai jogar, depois que terminar a live, lá no nosso grupo de WhatsApp. Mas, por exemplo, a voz de Deus pode ser ouvida, e os registros estão em 1 Samuel, capítulo 3, versículo 4, Lucas, capítulo 3, versículo 21 a 22, Mateus, capítulo 17, versículo 5, e João, capítulo 12, versículo 28. Todos esses textos que eu estou falando para vocês, a gente vai jogar no grupo do WhatsApp aí, depois que terminar a live. Então, a voz de Deus, um meio de comunicação também. Os anjos também são instrumentos para que Deus possa se revelar para a humanidade,
na verdade, anjos, o significado de anjo é isso, né? Mensageiro, são mensageiros de Deus, e nós podemos ter exemplos de comunicação, que os anjos foram usados para comunicar uma mensagem divina. Isso aqui é interessante, né? Urim Tumim. Você pode falar um pouco para a gente aqui do que era Urim Tumim? Na verdade, uma parte interessante para nós, para entendermos sobre a revelação, é como que Deus se revela, e até hoje Deus se revela, né? Existiam muitos através de um instrumento, né? Através de duas pedras, de pedras que eram utilizadas para que Deus pudesse expressar a sua vontade. E eu acho interessante que algumas delas, dessas revelações, nós temos ainda até hoje. Deus se revela, quem sabe, através da natureza, Deus pode se revelar também através da sua voz, e muitos de nós já ouvimos a voz de Deus, e também, ao olharmos a natureza, vemos o cuidado de Deus. Então, Deus, desde as coisas simples até instrumentos e formas que Deus pode utilizar, mas a intenção de Deus sempre é a mesma, é mandar uma mensagem, deixar uma mensagem, mostrar qual é a direção, para que seu povo, seus filhos, que somos nós, a gente possa ser guiado por Deus, né? Então, as revelações que Deus utiliza, algumas delas não são mais convencionais, Deus não utiliza hoje, mas ainda assim, Deus se revela do mais simples até aquilo que é um pouco mais complicado. O Urim Tumim é interessante porque eram pedras, né? Que ficavam nas vestes do sacerdote, e toda vez que o povo queria saber a vontade de Deus, essas pedras brilhavam, né? Quer para dizer sim ou quer para dizer não. Então, toda vez que o povo queria obter resposta divina, essas pedras também brilhavam. Então, era uma forma de comunicação divina. E nós temos os profetas, que Deus se utilizava de instrumentos humanos para se revelar. São os profetas. E ele se revelava para esses profetas através de sonhos e visões, né? Então, esse era o meio como Deus se revelava, como Deus se revela para os seres humanos. Dentro da revelação geral, a gente viu que a gente não consegue compreender quem é Deus de uma forma tão clara. Mas dentro da revelação especial, que é onde a gente encontra Jesus, os milagres, os profetas, se a gente quer entender a revelação especial, a gente tem que ir para a Bíblia. Então, aonde a gente vai compreender isso é a palavra de Deus, é essa carta, né? A Bíblia é um livro em que a gente pode compreender mais sobre o nosso Criador. Então, por isso que ela vai ser o nosso objeto de estudo durante todos esses dias agora, que a gente passar a estudar. A Bíblia tem resposta para os temas mais variados, né? A gente precisa entender que a Bíblia, ela não é como um livro de receitas, né? Um livro de receitas, por exemplo, eu quero aprender a fazer um bolo. Então, eu vou pegar ali o livro de receita, eu vou lá no índice e vou... Como fazer bolo, como fazer um tipo específico de bolo. Aí vai estar na página tal, eu vou encontrar como fazer esse bolo. E aí eu vou lá na página, eu vou encontrar toda a receita para me fazer o bolo. E a Bíblia não é assim, né? A Bíblia é diferente. A Bíblia ela está com um pouquinho ali e um pouquinho aqui, é o que ela mesmo fala, né? Os assuntos é entender um pouco sobre a morte. Como eu tenho que fazer? Você vai encontrar vários textos que falam sobre a morte, né? Desde o início e até o fim de todos os assuntos. Vou ter que fazer um parâmetro, vou ter que fazer um apanhado geral, né? De Gênesis a Apocalipse. Nunca a gente pode montar uma doutrina a partir de um verso só da Bíblia. A gente precisa entender o que ela fala no contexto geral, e aí sim a gente vai começar a entender o que a Bíblia quer falar sobre determinado assunto. Então, por isso que a Bíblia é um livro diferente. A gente precisa olhar para um determinado assunto, ela fala de muitos assuntos em cada livro, em cada parte, e aí juntar para a gente ter um entendimento do que Deus quer passar para cada um de nós. Indo adiante um pouco mais sobre a Bíblia, a gente precisa entender como foi que a Bíblia foi inspirada, né? Como se deu a inspiração bíblica. E a gente precisa entender que a Bíblia ela não foi ditada, né? Muitos pensam que a Bíblia foi ditada, que quando Deus inspirou os profetas, né? Sim. Na verdade, queridos, Deus ele inspirou homens, né? Que eram profetas. Alguns acreditam que nesse processo de inspiração que houve alteração, que houve mudança, que os homens colocaram só aquilo que eles
quisessem, e nós temos que abrir a Bíblia para poder entender. Eu queria convidar vocês a abrir a Bíblia nesse momento para nós entendermos quem inspirou os profetas, como eles escreveram, de onde veio essa inspiração. Você que está com a sua Bíblia em mãos, se você não estiver, quem sabe, no celular ou em algum aplicativo, você pode abrir também. Nós vamos lá para 2 Pedro. Vamos abrir a Bíblia, estou abrindo a nossa aqui também, para que nós possamos entender quem inspirou os profetas a escreverem a palavra de Deus. 2 Pedro, capítulo 1, o verso de número 21. 2 Pedro, o capítulo 1, o verso 21. Na minha Bíblia e versão diz assim, se você puder acompanhar conosco, diz: porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. A Bíblia ela é bem clara quando diz que eram homens, mas não eram homens como eu e você, como nós somos, mas eram homens santos, e eles não falaram por vontade humana, pela sua própria vontade, mas falaram da parte de Deus, e aqui entra a diferença, aquilo que fez a diferença na produção da Bíblia, que é a parte final do verso 21, onde diz que homens que eram santos, que não falaram da sua vontade, falaram da vontade da parte de Deus, mas foram homens movidos pelo Espírito Santo. Então, basicamente, quem era o ponto central de todo esse processo foi o Espírito Santo guiando, conduzindo todo esse processo para que a Bíblia chegasse hoje à minha e até à sua mão também, para que nós pudéssemos estudar. Interessante é a gente perceber que Deus inspirou, né, os instrumentos humanos, e para a gente entender, a Bíblia é composta por 66 livros, né, e foi escrito mais ou menos por 40 autores. Dentro desses 40 autores, nós temos os mais diversos tipos de perfis. Nós temos reis, nós temos teólogos, nós temos até um peão, né? Um boiadeiro lá, que foi Amós. E a gente vê a diferença na escrita quando você vai para o original, e quando você vai analisar o original desses autores, né? Você vai lá para a língua original, você vai ver que a forma de escrita é diferente. Quando você pega, por exemplo, Paulo foi um erudito, né? Paulo escreveu algo assim que é algo muito notório. Quando você vai para Amós, que foi um boiadeiro, né? Um homem simples, você vê que o texto no hebraico, que foi a língua em que Amós escreveu o seu livro, é um texto que tem inclusive erros ortográficos, né? Então mostra que essa inspiração não foi um ditado. Deus não estava ditando palavra por palavra. Ele inspirou o instrumento, ele inspirou o ser humano que estava escrevendo. No entanto, a forma, o estilo foi de cada pessoa. Então, cada autor teve a sua forma particular de escrever. Deus não alterou o estilo, né? Ou seja, então a gente pode entender que essa inspiração é apenas do conteúdo. Deus inspirou o conteúdo, mas a forma, sendo diferente de um para o outro, a gente não vê contradição, né? A gente não vê contradição. Todos os autores, de Gênesis a Apocalipse, do primeiro autor, que foi Moisés, com o livro de Gênesis, para o último autor da Bíblia, que foi João, no livro de Apocalipse, a gente vê que não há contradição, né? Ou seja, ela se... Dos que estão conosco, você ainda tem a oportunidade de convidar, enviar o link dessa live para os seus amigos, e também familiares também, para que eles possam estudar a palavra de Deus. Nós estaremos, não somente hoje, mas ao longo desta semana, vamos usar esse momento de apreensão, até de muito medo por parte de alguns em relação a essa pandemia que nos atingiu, mas que nós possamos usar isso para o lado positivo, para estudar a palavra de Deus. Então, que Deus possa abençoar você que está conosco e também que você possa convidar os demais que não estão ou que ainda não adentraram a nossa transmissão. E é importante ressaltar também que respostas para justamente o que está acontecendo hoje, todos esses dias, às 19 horas, talvez você tenha pergunta de assuntos que a gente ainda não está tratando aqui hoje, mas a gente vai chegar um momento. Então, se você tem um WhatsApp, e aí você pode estar mandando para mim ou para o pastor William,
para que a gente possa estar respondendo você, e a gente pede calma, mas a gente vai avançar durante todos os dias, todas as noites, às 19 horas, a gente vai caminhar pela Bíblia, a gente vai ver como ela se apresenta e como é essa carta que Deus mandou para o ser humano, enviou para o ser humano através dos seus autores, e a gente vai entender qual é o assunto, qual é o tema, quais são os temas, né, que a Bíblia trata e como é de tal importância, de tal relevância para os nossos dias, e principalmente como ela responde algumas coisas que estão acontecendo nos nossos dias hoje. Ainda dentro dessa questão da inspiração, algumas pessoas dizem, né, que a Bíblia ela não é mais utilizado, não é mais necessário, que já foi abolido quando Jesus veio. Então, nós vamos abrir a Bíblia novamente para poder entender quanto do texto bíblico, quanto da Bíblia, ela foi e é inspirada por Deus, e quanto dessa totalidade, do Gênesis ao Apocalipse, existe alguma parte, algum texto ou alguma porção da Bíblia que não foi inspirado por Deus e sim foi escrito por um ser humano com a sua vontade? Convidar você a abrir a sua Bíblia novamente. Vamos lá para 2 Timóteo 3:16. Vamos aqui, 2 Timóteo, o capítulo 3, o verso 16. Quem foi ou quanto do texto bíblico Deus inspirou aos seus profetas? Será que existe uma parte, uma porção, ou será que todo o texto foi inspirado por Deus? 2 Timóteo 3:16, abra sua Bíblia, leia comigo aí, e diz assim, já começa dando a resposta dessa pergunta que nós fizemos, né? Diz, toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça. Então, basicamente, a primeira palavra já nos responde quanto, e a primeira palavra já diz, toda. Então, a totalidade da Bíblia é, sim, inspirada por Deus. Não é só o Antigo, não é só o Novo, não só inspirada por Deus. Agora, outra pergunta para nós discutirmos aqui com vocês. Qual foi a parte da Bíblia que não foi escrita por seres humanos? Sabia que existe uma parte na Bíblia que não foi um ser humano que escreveu? Existe um texto, uma parte na Bíblia, uma porção da Bíblia que o ser humano não influenciou e não colocou nada. Vamos ver quem foi? Isso é importante ressaltar, né? Porque a Bíblia toda, no entanto, teve uma parte que nem um ser humano escreveu, que foi o próprio Deus, né? O próprio Deus, isso aí é interessante. Vamos abrir a nossa Bíblia, Êxodo 31, verso 18. Existe uma parte na Bíblia que não foi escrita por nenhum autor humano. Êxodo, o capítulo 31, o verso 18. Você abriu a sua Bíblia aí? Você está conosco? Leia comigo na sua Bíblia. Êxodo 31, verso 18, diz, e tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, que eram tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Então, queridos, qual foi aí aqui? O ser humano não influenciou, não colocou, não escreveu. O próprio Deus escreve com o seu dedo e entrega, então, a Moisés esta porção da Bíblia, demonstrando a sua importância e demonstrando também que foi o próprio Deus quem escreveu e entrega, então, ao ser humano. Então, dada a importância, né, que isso é algo que o próprio Deus não permitiu que nenhum autor humano escrevesse, mas sim, poderia ter falado para Moisés escrever, né, mas ele mesmo escreveu. Então, algo de importante tem nessa mensagem. Então, por isso, a gente vai dedicar um estudo só para esse tema, né, sobre os estudos dos 10 mandamentos. Mais lá na frente, a gente vai chegar ao momento de estudar isso daí. Dentro da Bíblia, a gente precisa entender que a Bíblia não foi escrita na língua portuguesa, né? Então, a Bíblia, ela foi escrita em outras línguas, né, em outros idiomas. O Antigo Testamento, em sua totalidade, foi escrito no idioma hebraico, o idioma dos hebreus, o hebraico. E algumas porções, pequenas porções ali no livro de Daniel, né, foi escrito, era uma época influenciada, a época do helenismo, né, cultura helenística, era influenciada bastante pelos gregos. A língua falada no mundo, na época em que Jesus veio à Terra, a língua mundial era a língua grega, assim como hoje a língua mundial que você consegue entender em qualquer lugar do mundo, que as pessoas falam em qualquer lugar do mundo, é a língua inglesa.
Então, a Bíblia é dividida nesses 3 idiomas. O hebraico, praticamente na totalidade do Antigo Testamento, em algumas porções em aramaico, e o grego em fiel. Por isso que a gente precisa ter cuidado ao estudar a Bíblia, porque existem palavras, por exemplo, que é muito complexo traduzir para outro idioma. Eu vou dar o exemplo aqui de uma palavra que existe no português, que seria difícil a gente traduzir para um outro idioma. Por exemplo, a palavra frase, estou com saudade. Se eu fosse precisar traduzir ela, por exemplo, para o inglês, a palavra, a expressão que é usada para falar de saudade também seria início, né? Eu estou com saudade, sinto falta de você. Sinto falta não é a mesma coisa de sentir saudade. Saudade é uma palavra somente da língua portuguesa e é uma palavra profunda para dizer que você está com um sentimento profundo de falta da pessoa. Então, essa palavra não existe em outro idioma. Se eu for traduzir para o espanhol, para o inglês, se eu for traduzir para o japonês, para o árabe, eu ia ter que encontrar expressões semelhantes. A mesma coisa ocorre com a Bíblia. Então, se eu for traduzir alguma coisa do hebraico, existem palavras que só existem no hebraico, que tem uma certa dificuldade para traduzir para outro idioma. E é por isso que a gente encontra as diferentes versões da Bíblia. Você vai para a Bíblia, você tem a revista, a Almeida Revista Atualizada, você tem a Nova Versão Internacional, você tem várias versões. O que são essas versões? São as diferentes traduções do texto bíblico. Então, é interessante, quando você vai estudar a Bíblia, você analisar diferentes versões. E isso também mostra como é importante a gente se atentar para o estudo profundo da Bíblia quando a gente quer tirar uma conclusão. O estudo da Bíblia é muito profundo. Mas aqui vai um ponto. Ao mesmo tempo que a Bíblia é profunda e complexa para ser estudada, é um livro muito complexo, ao mesmo tempo a mensagem dela é muito simples. Porque a única mensagem que a Bíblia realmente mostra que é importante para o ser humano saber é a mensagem que o Filho de Deus veio dar sua vida em prol do ser humano, para que o ser humano possa ter vida. Ou seja, que o Filho de Deus morreu para que o ser humano pudesse ser salvo. Então, ao mesmo tempo que a Bíblia é complexa, ao mesmo tempo ela é simples. Porque a mensagem que ela traz é uma mensagem simples, não é verdade? Como foi que se deu a formação do cânon? Né? Muitas pessoas ficam perguntando quem foi que escolheu os livros para colocar. As pessoas que escolheram os livros para compor o Novo Testamento, quem foi? A Bíblia responde, nos dá indícios de algumas coisas. Por exemplo, o cânon do Antigo Testamento, o próprio apóstolo Paulo responde isso no livro de Romanos, no capítulo 3, no verso 1, e fala quem foi que Deus deu autoridade para formar o cânon, na verdade, é o termo técnico, né? Para a gente falar dos livros que compõem o Antigo Testamento, os livros que compõem o Novo Testamento, ou seja, os livros que compõem a Bíblia. A Bíblia é uma biblioteca, né? Ela não é um livro só, ela é um livro que tem outros livros dentro dela, e divididos no Antigo e no Novo Testamento. Dentro do Antigo Testamento, nós temos a maior parte dos livros da Bíblia, e nós temos outra pequena parte no Novo Testamento. Então, o Antigo Testamento era a Bíblia da época de Jesus. Quando Jesus veio à Terra, a Bíblia que se usava era o Antigo Testamento, pois o Novo Testamento ainda não tinha sido produzido. Foi produzido depois de Cristo. Então, quem foi que autorizou a formação do cânon, dos livros, para compor o Antigo Testamento? Romanos capítulo 3, versículo 1, o pastor William vai ler para a gente. Você pode ler para a gente? Romanos capítulo 3, versículo 1. E em seguida a gente vai ler Efésios capítulo 2, 20, para entender o Novo Testamento. Romanos capítulo 3, versículo 1. Qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muito sobre todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. Então, fala que os judeus, né, foi dado a eles essa autoridade de escolher os oráculos de Deus, que são os livros que compõem ali o Antigo Testamento. E o Novo Testamento? No Novo Testamento nós temos ali em Efésios capítulo 2, versículo 20, a orientação de
quem foi dada essa autoridade para escolher os livros que compõem o Novo Testamento. Livro de Efésios, no capítulo 2, versículo 20. Vamos já achar aqui, você pode acompanhar também na sua Bíblia. Efésios, capítulo 2, versículo 20. E amanhã a gente continua também às 19 horas. Efésios, capítulo 2, verso 20, diz assim: edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Ou seja, os apóstolos, né, os primeiros cristãos, os fundamentos dos apóstolos, os primeiros cristãos, né, a igreja primitiva, como é chamada, teve autoridade para escolher ali os livros que iriam compor o Novo Testamento. Agora, pastor William, muita gente talvez esteja se perguntando, né? Eu estudo a Bíblia, mas tem muita coisa que eu não entendo. Tem muita coisa que, quando eu vou ler ali, por exemplo, o livro de Apocalipse, por exemplo, é um livro cheio de simbolismo, que fala de animal surgindo do mar, animal surgindo da terra, um dragão. Como entender isso tudo, né? Existem outros temas mais na Bíblia que as pessoas leem e não conseguem entender. A Bíblia tem uma orientação a respeito disso também? Tem. O interessante da Bíblia é que, às vezes, nós lemos o mesmo texto várias vezes e entendemos de diversas maneiras, né? Muitas das vezes o texto ele se encaixa no momento que nós estamos vivendo, no momento que nós estamos passando. Então, para cada momento, para cada realidade, às vezes um texto, ele passa para nós uma mensagem diferente. Na maioria das vezes, na mensagem que no momento nós estamos necessitando, né? Então, a Bíblia ela é bem clara quando nós queremos estudar a Bíblia, mas o que a gente necessita para entender? Você que está com a sua Bíblia aí, vamos abrir em Atos, capítulo 8. Atos, o capítulo 8, verso 26. Enquanto ele vai abrindo aí, mandar um alô pro Alex, né? Alex lá da 28, tá pedindo aqui também, me mandou no WhatsApp. A irmã Sandra também. Irmã Sandra, mandar um abraço para eles aí. Estão ligados conosco aí na nossa live, a live da quarentena, né? Que é o período em que nós estamos aproveitando para poder estudar a palavra de Deus. Atos, capítulo 8. Dentro da Bíblia, nós vamos ver aqui um relato de alguém que ficou com dúvida, que não estava entendendo, não estava compreendendo e precisou de ajuda, de auxílio para poder entender a palavra de Deus. E olha o que diz, Atos capítulo 8, verso 26 a 31. A Bíblia diz assim: estava de volta e assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então perguntou ao eunuco: compreendes o que vens lendo? Verso 31, ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Felipe a subir e a sentar-se junto a ele. O que nós entendemos aqui? O eunuco estava praticamente numa confusão ali, não estava entendendo o profeta Isaías. E olha o que nós entendemos dentro da palavra de Deus. Nós precisamos pedir orientação, nós precisamos pedir ajuda, mas nós não temos Felipe, né? Felipe aqui foi alguém que explicou, que abriu a Bíblia para poder explicar ao eunuco. Nós temos essa ajuda de pessoas, de seres humanos, de pessoas que entendam melhor, entendam a palavra de Deus mais completamente, que são pessoas que podem explicar. Mas eu creio que a principal orientação e ajuda que nós temos que ter foi quem Jesus nos deixou, que é o Espírito Santo. Então, todas as vezes que nós formos estudar a palavra de Deus, por isso, a melhor maneira que nós temos para entender a palavra de Deus é pedindo, e Deus nos dá, através do Espírito Santo, o entendimento. E também, assim também como Felipe, né? Deus pode enviar pessoas para nos orientar, né? Para que a gente possa ali estar conhecendo um pouco mais. Pessoas que já conhecem, que podem nos orientar. No entanto, a gente sempre precisa, como o pastor falou aqui, orar a Deus. Porque se você é uma pessoa que está com seu coração aberto, de toda forma, com sinceridade, buscando a Deus para conhecer a verdade, Senhor, eu quero conhecer a verdade, né? Porque, vamos falar assim, abertamente,
Hoje nós temos aqui, nós temos várias religiões. Podemos conversar sobre um montão de coisas. Nós temos várias religiões no mundo, né? E dentro dessas religiões no mundo, nós temos o cristianismo, que nós somos cristãos, e dentro do cristianismo, nós temos ali cerca de 40 mil denominações, né, que é a verdade. Então, como entender a verdade? Por isso que a oração sincera, na oração sincera, Deus irá responder, Deus irá guiar a pessoa, que vai orientar e vai guiar a pessoa no estudo da Bíblia. Então, amigos, o pastor William aqui fazer mais uma pergunta para você. Algo da Bíblia. Parece que a gente não está, né? Não está autorizado, nem ser humano nenhum, líder religioso nenhum está autorizado a acrescentar ou tirar nada da Bíblia, não é isso que ela fala? Nós conhecemos aquele famoso texto onde Jesus disse, né, que nem um i ou nem um tio seria acrescentado, retirado da Bíblia, mas o texto que eu quero ler com vocês está lá em Apocalipse, o capítulo 22, verso 18 e 19. Apocalipse 22, verso 18 e o verso também 19, aonde diz, aqui é um dos últimos livros, e se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa, das coisas que se acham escritas nesse livro. Então, basicamente, aqui, Deus, através de João, deixa bem claro, né? Aquilo que for acrescentado ou retirado da palavra de Deus, Deus também acrescentará, ou Deus também multiplicará os flagelos sobre aqueles que fizerem ou que quiserem fazer dessa forma com alguma parte da Bíblia. Por isso que nós temos que entender o texto que nós lemos, né? Toda a Bíblia é inspirada por Deus. Algumas das vezes servirá para o meu conforto, para a minha necessidade, ou às vezes servirá até para uma repreensão, para algo que eu preciso mudar. E eu acho que é isso que é o fantástico da Bíblia. Ela serve para várias coisas, repreensão, para conforto, para alegria, para os momentos de tristeza, então eu tenho que estar pronto. E tudo aquilo que eu necessitar, eu devo correr para a Bíblia, que lá eu vou encontrar as respostas que eu tanto necessito. Interessante, né? A Bíblia realmente é um livro espetacular, é um livro diferente, E, dadas essas informações que a gente apresentou para vocês aqui, como então interpretar a Bíblia? A gente precisa considerar alguns pontos. Lembrando que esses materiais que eu estou aqui lendo, tem alguns pontos aqui, alguns textos que eu mencionei para vocês, a gente vai estar lá no nosso grupo do WhatsApp, a gente vai estar disponibilizando esse material que é para vocês revisarem o assunto de hoje. Nós também vamos estar dando ali alguns materiais a mais, acrescentando alguns materiais a mais, para que você possa estar lendo, possa estar revisando o assunto de hoje. E assim, posteriormente, por exemplo, amanhã a gente vai fazer um outro estudo, e depois de terminar a live, a gente vai lançar de novo os materiais para que você possa revisar o assunto do dia. Então, é importante que você faça parte do nosso grupo do WhatsApp. Se você ainda não faz parte, manda um alôzinho aí no nosso chat aí, que a gente vai estar dando um jeito de colocar você no nosso grupo do WhatsApp, para que você possa estar recebendo os materiais e aprofundando o seu estudo. Amanhã nós teremos um tema interessantíssimo. Nós teremos um tema, vamos começar de fato agora com o estudo da Bíblia, para entender quem é Deus, porque para a gente entender quem somos, a gente precisa entender quem nos criou. À luz do criacionismo, nós somos seres criados por Deus e o mundo foi criado por um Deus. Como foi que se deu isso? A Bíblia amanhã, a Bíblia esclarece isso e a gente vai se pautar nesse assunto amanhã, no mesmo horário, às 19 horas. Mas voltando para a Bíblia, como então interpretar a Bíblia? Vamos revisar um pouco aqui. Considere a Bíblia como apenas uma teologia, ou seja, a Bíblia ela não se contradiz, né? A Bíblia é apenas uma coisa só. De Gênesis a Apocalipse, ela tem um assunto só, ela tem uma mensagem só, não várias mensagens. Segundo ponto, deixe a Bíblia interpretar a própria Bíblia. Então, para que a gente deixe a Bíblia interpretar a própria Bíblia, a gente precisa fazer uma outra coisa. Interprete através do conjunto das Escrituras e nunca através dos textos isolados. O que é interpretar através do conjunto? É aquilo que a gente falou sobre a questão de achar um determinado assunto, né? Quero entender sobre a criação, sobre a morte, sobre quem é Jesus. Então, eu preciso analisar de uma forma geral, de Gênesis a Apocalipse, o que é que a Bíblia fala sobre a morte.
E depois que eu ver os textos inteiros, todos os textos, aí eu vou ter a real noção do que a Bíblia fala sobre determinado assunto. Então, sempre analisar o conjunto e nunca através de textos isolados. Será que estaria correto eu formar uma doutrina só porque eu leio um texto na Bíblia, um verso na Bíblia? Com certeza não está. Então, a gente precisa analisar o turístico da passagem. O que seria o contexto escriturístico da passagem? É basicamente tanto o momento, a situação e qual era a função, para que seria direcionada aquela mensagem. Muitos pegam o contexto dos judeus, os contextos dos hebreus e contextos que eram para aquela situação onde Deus tinha uma mensagem. E muitos pegam aquele texto fora de um contexto para utilizar para um pretexto. Então, nós temos que entender a Bíblia juntamente com a história. Não quer dizer que a Bíblia ela vai ser moldada pela história, mas eu tenho que entender o que estava acontecendo para que eu possa, então, entender o que Deus estava tentando falar, o que Deus estava tentando se comunicar com o seu povo. Então, eu tenho que entender os contextos para que eu possa entender o que Deus quer dizer para mim hoje. Então, aí entra o quinto ponto, né? Considere os conselhos na Bíblia que foram dados em determinadas épocas, em determinado contexto histórico, que a gente precisa analisar na luz do contexto, né? E para que a gente possa entender hoje. Às vezes, aquilo ali não está mais em validade para o nosso tempo. No entanto, a lição, né, que o texto apresenta não deixa de ser relevante mesmo assim. Sexto ponto procure o primeiro sentido literal, depois, se necessário, simbólico ou figurativo. Isso são regrinhas para a gente aprender como interpretar a Bíblia. Sétimo ponto, leia o texto em outras traduções possíveis, daquilo que eu falei, né? Quer entender um pouco mais sobre o que a Bíblia fala sobre o assunto? Então, pego ali um texto e coloco ali nas diferentes versões que ele está traduzido para a minha língua, e aí eu vou vendo as diferenças e vou vendo como o assunto se mostra amplo, né? Oitavo ponto, determine o estilo que está sendo utilizado na passagem que você está considerando, o estilo literário. E o nono ponto saiba diferenciar entre interpretação, reinterpretação e aplicação. Amigos, o meu contato, para aqueles que quiserem adentrar o grupo de estudos, você pode mandar uma mensagenzinha, um oi, um ok, para que a gente possa adicionar você, e também para que você possa mandar as suas dúvidas, né, em relação a esse assunto, para que a gente possa, ao longo do dia também, tirar as suas dúvidas, você aplicar a Bíblia. Nós temos um desafio para que você possa realizar ao longo do seu dia, tanto de hoje quanto o dia de amanhã. É você ler a Bíblia, você abrir a sua Bíblia, estudar a palavra de Deus, tirar um texto. Eu creio que esse é um momento onde nós temos que aproveitar para estudar a palavra de Deus. Então, tira um tempinho, sei que alguns aí estão em casa praticamente durante todo o dia, outros trabalham durante o dia, mas à noite estão com a sua família dentro de casa. Então, tire um tempo para você estudar a palavra de Deus. Esse eu acho que é o nosso desafio, o nosso pedido a você, que amanhã, hoje à noite, amanhã você possa abrir a sua Bíblia, estudar, ler, e pode ter certeza que Deus, se você seguir as orientações que aqui você ouviu, de orar, de pedir, de ler no contexto, pode ter certeza que Deus vai lhe direcionar a você aprender coisas maravilhosas dentro da palavra de Deus. E outro ponto que a gente pode destacar é que hoje a gente só está dando gostinho, né? Que é para instigar você a ler mais esse livro e mostrar como esse livro é interessante, como esse livro é um livro que a gente precisa, de fato, parar para compreender. A partir de amanhã, então, a gente vai estar entrando nos assuntos, nas temáticas bíblicas. E a partir de amanhã a gente vai estar começando a se aprofundar. Então, o tema de cada dia. Mandar alguns alôs aqui, né, das pessoas que estiveram nos acompanhando aqui. O Jairo, né, nosso amigo Jairo, também um abraço para ele. O Arley, né, o Arley e a Manu. A Sandra Dourado, irmã Sandra, né, lá da 28, o nosso amigo Alex. Lidiane Borges, um abraço, Lidiane, que Deus lhe abençoe. Temos aqui o Iago Matos, que Deus, nós estaremos juntos novamente. O desafio, além de você estar conosco, é trazer mais alguém para poder estudar a Bíblia conosco e junto com você também, ok? Que Deus possa nos abençoar, hoje é só o início, a nossa oração é para que a quarentena pare, né? Se encerre, mas enquanto nós estivermos em quarentena, nós vamos estar em quarentena do vírus,
fugindo do vírus dessa pandemia. Para a gente encerrar o nosso estudo de hoje, vamos orar? Vamos. Querido Deus, maravilhoso Pai, te pedimos, Senhor, que o Senhor possa estar conosco durante esse resto de dia. Te pedimos que o Senhor nos oriente, nos ilumine a estudar a Tua Palavra, que nos dê desejo e vontade de Te conhecer mais. Isso é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amigos, uma boa noite a todos. Estaremos encerrando a nossa transmissão e depois lançando lá. Boa noite a todos.